Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Peço desculpas desde já por conta da voz. Acordei completamente rouco e eu não sei quanto tempo eu vou conseguir pregar. O plano era 1 hora, mas pode ser que se abrevie por conta da condição da garganta. Hoje pela manhã eu queria falar a respeito de como nós devemos tratar os falsos profetas e quero fazer isso a partir da epístola de Judas, não Iscariotes. Está encostadinho o Apocalipse aí, você que nunca leu a carta de Judas. Aliás, hoje você vai poder dizer, saindo daqui, que você já leu um livro inteiro da Bíblia. É o livro de Judas. Também só tem um capítulo, né? Por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta aí, nós iremos lendo à medida que a exposição do texto prosseguir. O Judas que escreveu essa carta não é o Judas traidor, naturalmente, mas é o Judas irmão de Jesus. Ele se apresenta no verso 1 como sendo servo de Jesus Cristo, o que demonstra muita humildade. Jesus era seu irmão mais velho, mas ele sabe que seu irmão mais velho, na verdade, era o Filho de Deus, era o seu Senhor. Então, se refere a Jesus como sendo seu Senhor e ele, seu servo. E ele acrescenta, e irmão de Tiago. O Tiago aqui é o mesmo Tiago que escreveu a epístola que nós temos aqui, que carrega o seu nome. Judas e Tiago, eles eram irmãos de Jesus, juntamente com mais dois. A relação dos irmãos de Jesus, você encontra em Marcos capítulo 6, verso 3, e é especialmente instrutivo para aqueles que já ouviram que Maria não teve outros filhos a não ser Jesus. Não tem nada na Bíblia que garanta a virgindade perpétua de Maria. Depois que Jesus nasceu, ela teve relações normais com seu marido, José, e dessa relação vieram pelo menos 4 irmãos e várias irmãs, como nós lemos lá em Marcos capítulo 6, verso 3, Judas é um deles. Ele dirige a carta aí, no verso 1, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Vocês vão perceber que Judas gosta de sempre falar em tríades. 3 exemplos ou 3 adjetivos, ele gosta do número 3 aí. E ele se dirige aos seus leitores como sendo chamados por Deus, lembrando que no Novo Testamento, o chamado de Deus não é um convite. Quando Deus chama, é um chamado eficaz. Ele chama e a pessoa vem. Ele convida a humanidade em geral, mas aqueles que são seus, ele chama. E quando ele chama, a resposta é imediata, é positiva. Por isso que os crentes, eles são chamados de chamados na Bíblia. Você não se ofereceu, foi Deus que lhe chamou. É diferente. Então, chamados, amados, Deus ama o mundo todo, mas há um amor especial de Deus pelo seu povo. Por isso que o povo de Deus, ele é chamado de amados no Novo Testamento, porque eles são objeto desse amor especial e redentor de Deus. E guardados em Jesus Cristo. Vocês vão ver que a razão pela qual Judas está dizendo isso é porque os seus leitores estavam sendo infiltrados por uma heresia perigosa e havia o risco deles serem iludidos pelos falsos profetas. E Judas já começa a carta encorajando-os, dizendo que eles são guardados por Deus em Cristo Jesus, ou na verdade que há em Cristo Jesus. E aí no verso 2, você tem o voto costumeiro, que faz parte da introdução padrão das cartas no período, daquele período das cartas gregas. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Os seus leitores certamente precisavam de misericórdia diante do risco que eles estavam correndo de serem enganados. Precisavam de paz no meio do conflito com os falsos mestres e o amor de Deus para que os guardasse e protegesse. Judas deseja que tudo isso seja multiplicado para eles. A partir daí, então, ele escreve a sua carta, que nós vamos dividir em 6 partes. Na primeira parte, os falsos profetas precisam ser confrontados, versos de 3 a 4. Segundo, esses falsos profetas serão condenados, verso de 5 a 7. Terceiro,
o seu caráter dos falsos mestres é reprovado. Versos de 8 a 13. Quarta divisão, a igreja, então, deve cuidar-se, são aí os versículos de 14, ainda temos uma parte sobre os falsos profetas. Eles são conhecidos, eles não vêm como surpresa, mas eles já são conhecidos, verso 14 até o verso 19. A igreja, então, deve cuidar-se e compadecer-se daqueles que foram afetados, versos de 20 a 23, e a igreja deve, então, confiar que Deus haverá de guardá-los, do verso 24 a 25. Tudo começando com a letra C, fica fácil de guardar, não é? Eles têm que ser confrontados, eles serão condenados, o caráter deles é reprovado, eles já são conhecidos, a igreja tem que cuidar-se e ela pode confiar que Deus haverá de guardar. Então, você já tem um esboço de Judas completo aí na sua cabeça, tudo começando com a letrinha C. Então, primeira parte, os falsos mestres precisam ser confrontados. Versos de 3 a 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa parte introdutória da carta, Judas chama a atenção dos seus leitores para a necessidade urgente de confrontar falsos mestres que estavam se infiltrando nas comunidades às quais essa carta é dirigida. A intenção inicial de Judas era escrever uma carta sobre a salvação. Talvez alguma coisa sobre o fato de que a salvação é pela graça e não pelas obras, ou qualquer outro assunto. Ele diz isso aí no verso 3, que quando ele empregava toda a diligência em escrever acerca da comum salvação, esse era o objetivo inicial dele. Ele senta no gabinete dele e diz, eu vou escrever uma carta para essas igrejas. Ele podia fazer isso, ele era um homem que pertencia ao círculo apostólico, ele tinha autoridade semi-apostólica, ele não era um dos apóstolos, mas ele andava no grupo dos apóstolos, então ele tinha autoridade sobre as igrejas para exortar, instruir as igrejas. Ele sentiu que havia necessidade de escrever sobre a salvação, provavelmente esclarecer alguns assuntos, quando um assunto mais urgente apareceu. Falar sobre a salvação é importante, mas às vezes tem coisas que são mais urgentes. É o que ele diz aqui. Foi quando ele se sentiu obrigado a se corresponder com eles, para exortar os cristãos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. O que aconteceu que Judas se sentiu obrigado a mudar o assunto da carta? Ele diz que alguma coisa aconteceu em que ele se viu, a palavra que ele usa aqui, não é? Ele se sentiu obrigado a escrever a respeito da necessidade de batalhar pela fé. Essa é a responsabilidade de todo bom pastor. A função dele, faz parte da função dele, proteger o rebanho dos lobos devoradores e dos falsos profetas. E Judas sente que é sua obrigação fazer isso diante do que estava acontecendo nas igrejas às quais ele escreve. E então agora essa carta que era sobre a salvação, ela vira agora uma carta contra os falsos mestres. Ele diz aqui que isso é necessário, que nós batalhemos, ou seja, que ele está dizendo que a apologética e a defesa do evangelho são necessários. Escrevi essa carta para dizer para vocês a importância de batalharmos diligentemente, com todo vigor, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé aqui não é fé subjetiva. A fé aqui que ele se refere não é o seu crer em Jesus Cristo, mas é fé no sentido objetivo, aquilo que eu devo crer. Muitas vezes no Novo Testamento o evangelho é chamado de a fé, ou seja, aquelas coisas em que eu devo crer. É nesse sentido que a palavra é usada aqui. Quando ele diz, eu quero que vocês batalhem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E aqui já é importante você perceber
que no final da década de 50, início da década de 60, que é quando Judas está escrevendo essa carta, o evangelho já estava definido. Ele diz: a fé que uma vez por todas já foi dada aos santos. Então, só por essa frase aqui, você percebe que os primeiros cristãos, juntamente com os apóstolos, eles já tinham consciência de que o evangelho, na sua plenitude, já havia sido revelado por Deus, nada mais restando a ser revelado ou recebido da parte de Deus. Porque senão como é que ele podia dizer a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, se já não houvesse consciência de que o evangelho era composto de uma série de doutrinas ou de conceitos claramente delineados, a ponto de se poder dizer o que Deus queria nos entregar em termos da salvação, isso ele já entregou. É por isso que nós, reformados, somos contra novas revelações, somos contra o pensamento da Igreja Católica de revelação contínua, somos contra o pensamento de pastores carismáticos que dizem que recebem novas revelações de Deus sobre etapas novas da salvação. Somos contra o surgimento de seitas que apareceram dizendo que Deus mandou um anjo revelando novas verdades, como, por exemplo, o islamismo. O início do islamismo é a aparição de anjos a Mohammed, o pastor de cabras, que Deus trazia uma nova revelação. O mormonismo começa exatamente com isso, com Joseph Smith dizendo que recebeu a visita do anjo Moroni, trazendo a verdade final para os santos dos últimos dias. A profetisa Ellen White, profetizando a respeito de Jesus entrando no sacerdócio ou entrando no santuário celestial para terminar a purgação pelos nossos pecados em algum lugar em meados do século XIX. Gente, o que Deus tinha para nos dizer a respeito da salvação, Ele já disse. Por isso que nós dizemos sola Scriptura. O que Ele quer nos dizer já está escrito aqui. E isso os próprios autores neotestamentários têm consciência quando ele escreve aqui. Eu estou exortando vocês a batalhar pela fé que uma vez por todas já foi dada aos santos. Por isso que Paulo diz que se alguém pregar um evangelho que vá além daquele que ele pregou, que seja maldito. E a carta de Gálatas é anterior à carta de Judas. Você vê que bem cedo já tinha essa consciência entre os cristãos de que a verdade de Deus já havia sido plenamente revelada. Essa verdade precisa ser defendida. E de que, no caso, Judas quer que essa verdade seja defendida? Contra o quê? Está aí no verso 4. Pois, o pois aí introduz a explicação, por que é que vocês têm que batalhar? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Certos indivíduos, está vago, Judas aqui podia ter dito o nome, né? Fulano, cicrano, tal. Mas a questão dele, ele não quer personalizar. Né? Ele diz certos indivíduos, está dando uma indireta aqui, né? Bem direta. Algumas pessoas que vocês sabem quem são, que estão aí no meio de vocês, se introduziram com dissimulação. É a tática do falso profeta. O falso profeta ele não vem com o rótulo escrito na testa, herético. Ele vem se fazendo de crente, se passando por evangélico, usando a nossa Bíblia, cantando os nossos cânticos, usando a nossa estrutura, imitando os nossos cacuetes evangélicos, a nossa maneira evangélica de ser e de vestir. É assim que eles fazem, eles se introduzem dissimuladamente, de maneira sutil. Os quais, Judas diz aí no verso 4, desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. A frase é meio truncada no original, mas provavelmente o que Judas está dizendo é que essas pessoas, embora elas entrem dissimuladamente, Deus já as conhece desde a eternidade e já as destinou para a perdição por conta dos seus erros. Podem parecer dissimulados e enganar muitas pessoas, mas de antemão Deus já antecipadamente os condenou, pronunciou a condenação deles por aquilo que eles haveriam de fazer. Essas pessoas são homens ímpios, verso 4, e aqui é importante porque às vezes a gente diz assim, fulano é um herege, é um falso profeta, mas talvez ele seja bem intencionado. Não é? Tem gente que fica pensando assim, talvez seja uma pessoa bem sincera. O Novo Testamento nunca atribui sinceridade, honestidade ou boas intenções aos falsos profetas. Sempre eles são chamados de ímpios, de mentirosos, de mercenários,
É diferente quando vai tratar das ovelhas que foram enganadas. Aí o tom muda, o tom é pastoral. Nós vamos ver isso no final da carta. Mas Judas não tem a menor complacência com esse pessoal. Para ele são homens ímpios, homens perversos, com más intenções, que têm objetivos claramente definidos de angariar proveito pessoal às custas daquelas pessoas a quem eles intencionalmente estão enganando. E, particularmente, o que é que esses ímpios estavam fazendo? Verso 4. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, aqui está a descrição da heresia e do falso ensino. Eles são libertinos, eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Não era difícil entender como é que essas pessoas faziam isso. O evangelho anunciado pelos apóstolos, juntamente com Paulo, era de que Deus gratuitamente, pela sua graça, justifica pecadores sem as obras da lei. Deus nos recebe e nos perdoa completamente todos os nossos pecados, sem qualquer requerimento da parte dele. Não é com mérito, não é por base em mérito, não é por base na minha moralidade, na minha espiritualidade ou qualquer coisa que eu faça, mas a justificação do pecador é algo que Deus concede gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Uma pessoa pode tirar uma conclusão errada dessa verdade. Tipo, se é pela graça, não é por obras. Se não é por obras, não importa de que maneira eu viva, se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu serei salvo de qualquer maneira. A graça de Deus, então, revelada no Evangelho, me liberta para que eu possa viver do jeito que eu quiser. Não importa de que maneira eu viva aqui nesse mundo, o amor de Deus por mim é imutável. Deus haverá sempre de me justificar e de me perdoar, uma vez que a salvação é pela graça e não é pelas obras. E como resultado, a pessoa transforma a graça de Deus não em liberdade, mas em libertinagem. Usa essa liberdade para praticar a imoralidade, que é exatamente o ponto aqui. Eram pessoas que se diziam cristãs, se infiltravam nas igrejas e diziam: irmãos, eu tenho uma nova revelação para vocês. Eu tenho uma coisa maravilhosa que os apóstolos nem contaram para vocês. A graça de Deus é tão grande que nós podemos fazer o que quisermos. Nós podemos nos prostituir, nós podemos comer carne sacrificada aos ídolos no templo pagão, nós podemos nos deitar com as sacerdotisas que são prostitutas, nós podemos, entre nós mesmos, podemos ter relações sexuais, cada um com quem quiser. Não é maravilhoso isso, a graça de Deus, que nos libera completamente para que a gente possa satisfazer todos os nossos desejos? Era isso que essa seita estava ensinando. Eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Eles não eram a única seita. Das 7 cartas que Jesus mandou às igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3 desse livro, pelo menos 3 delas estavam infectadas pelos seguidores de Balaão, pelos nicolaítas e pela profetisa Jezabel, que ensinava exatamente a mesma coisa. Então, logo cedo, quando o cristianismo surgiu, apareceu essa interpretação errada da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, de que o cristão, a pessoa, uma vez justificada e perdoada por Deus, ela é livre para transar com a namorada, transar com o namorado, ter quantas mulheres quiser, trair a sua esposa, ter relacionamentos sexuais de todo tipo, porque a graça de Deus vai fazer com que Deus perdoe, com que Deus aceite, com que Deus receba essa pessoa. É isso que Judas achou extremamente urgente. Ele diz: eu preciso escrever rápido, antes que essa ideia se alastre pelo meio da igreja. Eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. É mais importante escrever sobre isso do que escrever sobre a comum salvação. Porque a comum salvação todo mundo já sabia. Mas essa conclusão aqui, da comum salvação, não, isso aqui está errado e eu preciso fazer isso. Veja que no final do verso 4, Judas, toda vez que eu disser Lucas, vocês interpretam Judas, tá? Porque parece que está dando a chavezinha que trocou na cabeça.
Judas diz aqui no final do verso 4 que eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Em que sentido a libertinagem nega Jesus Cristo? Porque anula o que Cristo veio fazer. Cristo veio não somente para perdoar os nossos pecados, mas ele veio para tirar os nossos pecados. Ele veio para nos libertar do poder do pecado. Foi para isso que ele morreu na cruz. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sigamos o pecado como escravos. Então, uma vez que você diz que sob a égide do Evangelho você pode viver uma vida em pecado, você está negando a Jesus Cristo e a obra dele. É tão sério quanto isso. Então, o que pode parecer uma interpretação inofensiva, na verdade, fere o coração do Evangelho. Nega a Jesus Cristo e a obra que ele veio fazer na cruz. Então, primeiro ponto, primeira divisão da carta, os falsos mestres precisam ser confrontados. Nós não podemos deixar esse tipo de ensino correr dentro da igreja. Infelizmente, muitos pastores e líderes hoje, o que é que eles fazem? Isso é coisa da moçada, né? Essa moçada hoje precisa... o pessoal casa aos 35 anos, 40 anos, né? Namora às vezes 8 anos. Você acha que vai acontecer o quê no namoro de 8 anos, 9 anos? É tudo platônico, né? E o pessoal vai usar o quê para se defender? Eles vão usar o Evangelho para continuar na igreja, achar que são crentes. Então, vou dizer, Deus sabe, Deus perdoa, Deus compreende. Não, a coisa é mais séria do que você pensa, não é? Mais sério do que você pensa. Então, os pastores deviam falar sobre isso, as igrejas deviam falar sobre isso, mas, infelizmente, a gente vê a libertinagem correndo solta nas igrejas evangélicas do Brasil fora. Estava vendo uma pesquisa um pouco antiga, uma pesquisa que foi feita por uma revista evangélica a respeito da sexualidade dos evangélicos, e ela pesquisou gente que nasceu na igreja, filho de crente, que foi criado na igreja. Mais de 50% dos jovens até 18 anos já tinham tido relações sexuais. As meninas perderam virgindade aos 14 anos, os meninos aos 17 anos, ou coisa desse tipo assim. Muito mais do que 50%. E de onde vêm essas coisas? Se não de uma compreensão errada do Evangelho. Se não de uma compreensão errada da graça de Deus. Daí a importância de confrontar todo o ensino que nega Jesus Cristo e que transforma em libertinagem a graça de Deus. Segunda coisa que Judas diz aqui, versos 5 e 7, é que esses falsos mestres eles vão ser condenados exatamente como Deus condenou no Antigo Testamento aqueles que fizeram a mesma coisa. E ele cita 3 exemplos. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas aqui cita 3 exemplos do Antigo Testamento de pessoas que cometeram libertinagem e que foram castigados por Deus. O alvo de Judas é dizer o seguinte: Deus é o mesmo. Se no Antigo Testamento ele condenou os libertinos, ele vai condenar vocês também se vocês seguirem essa heresia. E, naturalmente, a aplicação é verdadeira para os nossos dias, não é? Se Deus condenou os libertinos no Antigo Testamento, condenou os libertinos na época de Lucas, ele também vai condenar os libertinos nos nossos dias. Os 3 exemplos, primeiro, da nação de Israel. Verso 5. O ponto aqui é que a nação de Israel, uma vez que foi libertada do cativeiro do Egito, eles não creram em Deus, eles provocaram a Deus. E, na verdade, eles pensavam que os privilégios que eles tinham recebido da parte de Deus, Deus os tirou do Egito, Deus fez sinais e prodígios, abriu o Mar Vermelho, fez uma aliança com eles no Monte Sinai, sustentou com pão que caiu do céu durante 40 dias, deu a lei, deu o culto, deu a legislação, deu as promessas, a vinda do descendente que haveria de abençoar todas as nações. A nação de Israel recebeu todos os privilégios, mas o que é que a nação de Israel fez no deserto? Adorou outros deuses, virou as costas para Deus e se prostituíram com mulheres dos moabitas
num episódio que ficou bastante conhecido e que vai ser citado mais adiante aqui. Ou seja, eles pensavam que os privilégios que eles tinham recebido da parte de Deus lhes dava imunidade para eles viverem aquela vida que eles viveram no deserto durante 40 anos. Por isso Deus os destruiu e ninguém daquela geração entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Se Deus fez isso com aqueles libertinos, Ele vai fazer a mesma coisa com vocês, está dizendo Judas. Segundo exemplo, é complicado, é do verso 6. Ele está falando aqui de anjos que não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio. São duas possibilidades aqui. A primeira, que muitos intérpretes acham que Judas está se referindo ao episódio de Gênesis 6, quando diz lá que os filhos de Deus, interpretados como anjos, se apaixonaram pelas filhas dos homens, as mulheres, e casaram com elas e tiveram filhos que foram gigantes da antiguidade. Essa interpretação está baseada no livro de Enoque, que é um apócrifo que segue essa linha de raciocínio. E bons estudiosos, eles acham que é isso aqui que Judas está falando. A dificuldade que nós temos com isso é que, primeiro, filhos de Deus, lá em Gênesis 6, muito mais provavelmente é uma referência à descendência de Sete, a descendência fiel, em contraste à descendência de Caim, que são os filhos dos homens. E o que esse Gênesis 6 se refere é que o povo santo de Deus, da linhagem de Sete, acabou se misturando com a linhagem ímpia de Caim através do casamento. E aí, então, contaminou toda a verdadeira religião, o povo de Deus, e Deus teve que mandar o dilúvio para purificar e começar tudo do zero. Então, eu creio que a melhor interpretação aqui é que esses anjos a quem Judas se refere aqui, ele está se referindo àquele episódio antes da queda do homem no jardim, em que Satanás e vários, na época não era Satanás, era Lúcifer, e vários anjos, não contentes com os privilégios que eles tiveram de serem criados como seres poderosos, superiores inclusive aos homens, eles quiseram mais, eles quiseram avançar e ser iguais a Deus, particularmente Lúcifer. E Deus então os castiga, diz aqui Judas, guardando sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande Deus. É por isso que a gente diz que o diabo está amarrado, né? Sabe aqueles plásticos que o pessoal, os irmãos, amigos carismáticos gostam de colocar no vidro do carro? Está amarrado, já viram? Teologia perfeita, né? Está amarrado mesmo. Né? Quando fala amarrado aqui, é uma linguagem figurada. Anjos não se amarram com correntes. Está dizendo que Deus lhes impôs o castigo, os limitou e os condenou irrevogavelmente ao inferno, ao contrário dos homens que podem se arrepender e crer. Mas não esses anjos. Não há perdão nem a redenção para eles. Eles estão amarrados e condenados com cadeias eternas, ou seja, nunca vai haver possibilidade de salvação para eles. Por que eles fizeram isso? Porque foram libertinos. Eles não viram os privilégios que eles tiveram ao ser criados. Eles deixaram seu próprio domínio, quiseram ser outra coisa que não aquilo que Deus lhes havia designado. Por isso, Deus também os castigou. Terceiro exemplo, esse aqui é mais claro, ainda bem, o verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles... Aqui, as cidades circunvizinhas se entregaram à prostituição, como Sodoma e Gomorra. São seguindo após outra carne. A referência de Judas aqui é o famoso episódio que está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, quando os moradores da cidade de Sodoma, eles quiseram ter relações com os homens que eram convidados de Ló. Então, homens seguindo após outra carne. A carne que eles deveriam seguir era a carne da mulher. Eu estou sendo bem grosso, né, rude, mas é a linguagem bíblica aqui, que Judas está usando. A carne que eles deveriam desejar era a carne feminina, mas eles seguiram após a carne masculina, sendo eles homens. E com isso, então, diz aí, eles foram colocados para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Qual foi o castigo, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Mais uma vez, libertinagem. Não se conformaram com aquilo que Deus havia designado, aquilo para o qual eles foram criados. Se desviaram para seguir outra carne, como os anjos lá
no céu, que também não ficaram satisfeitos no seu próprio domínio, quiseram ser outra coisa, e também como Israel lá no deserto, que não se contentou em ser povo de Deus com todos os privilégios, mas quis avançar além do que Deus havia dito. Todos eles são libertinos e todos eles foram devidamente castigados por Deus. Agora a terceira parte da carta, em que Judas descreve o caráter desses falsos mestres. Aqui chega ao nível do xingamento. Né? Judas aqui xinga. E xinga com classe, é verdade. Não é? E alguns inspirados em Judas, ou às vezes na segunda de Pedro, que é muito parecida com Judas. Aliás, a gente não sabe se Judas escreveu antes da segunda de Pedro, ou se a segunda de Pedro foi escrita antes de Judas, mas há uma interdependência muito grande das duas cartas. A linguagem que é usada contra os falsos profetas é muito forte. O que nos lembra que, às vezes, os reformadores, talvez inspirados aqui, eles faziam isso mesmo. Especialmente Lutero, que era um alemão desbocado, não é? Lutero chamava de cão, de cachorro, xingava com tudo que ele podia xingar, os papistas, o papa, os idólatras, os escolásticos da sua época que tentavam defender a Igreja Católica e assim por diante. Linguagem forte às vezes é necessária, mas a gente precisa ter cuidado para não ser rude e para não chegar não chegar até um insulto. Mas uma linguagem forte às vezes é permitida sim, desde que dentro desses limites. Ora, vejamos o que é que Judas diz desses homens. A partir do verso 8. Ora, estes da mesma sorte. Você vê aqui quando ele está fazendo agora a aplicação, né? Ora, estes, falsos mestres, da mesma sorte, ou seja, semelhantemente ao que aconteceu com esses três exemplos, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Você vê que Judas aqui não tem a menor compaixão dos falsos mestres. Você vê os títulos que ele usa aqui, os adjetivos, a maneira como ele se refere a essas pessoas, para dizer que o caráter deles, o problema deles é de caráter. Eles são mal intencionados, eles não têm nenhuma boa intenção, não são pessoas sinceramente erradas, não. Eles têm um propósito definido de se aproveitar daquelas igrejas. O proveito seria, se a heresia é essa libertinagem, seria se aproveitar sexualmente das pessoas e depois financeiramente também, como geralmente é o caso com esse tipo de movimento. Né? Geralmente tem a ver com sexo e dinheiro. Geralmente tem a ver com sexo e dinheiro. Então, a descrição que Judas dá aqui desse pessoal é exatamente nisso aqui. Veja só os xingamentos aí. Primeiro no verso 8, sobre o caráter deles. Judas reclama de que eles não têm o menor respeito pelas autoridades constituídas por Deus na igreja e que eles vão fazer o que puderem para difamar essas autoridades para poder tomar o lugar delas. Essa é a estratégia dos falsos mestres, uma vez que eles se infiltram em algum lugar. É o argumento ad hominem, que a gente diz, é o argumento contra a pessoa. Eles vão tentar desqualificar os mestres, os pastores, através de calúnia, de infâmia, através de difamação, para que uma vez que os líderes legítimos da comunidade são desgastados diante do povo, eles se apresentam então como os verdadeiros líderes e assim por diante. É uma tomada de posição, é uma tomada de poder, uma tomada da instituição, em termos bastante maquiavélicos. Não é? Então, veja como Judas descreve isso. Primeiro, verso 8. Da mesma sorte,
quais sonhadores alucinados, talvez aqui ele esteja apontando para a origem, a fonte de autoridade que essas pessoas apresentavam para trazer as suas ideias. Porque alguém podia dizer, mas peraí, Paulo não ensinou isso, Pedro não ensinou isso. De onde você está tirando essas ideias? Não, eu tive um sonho. Sonhadores alucinados, não é? Eu tive um sonho onde Deus me apareceu e Ele me ensinou essa nova doutrina maravilhosa, né, que a gente pode viver como libertinos, né, ter liberdade para fazer tudo o que quer e Deus não vai nos condenar com base nos sonhos. Então, tá. Esses sonhadores alucinados, eles não só contaminam a carne, uma referência à impureza sexual que eles promoviam e que eles praticavam, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores, que é exatamente aquilo que eu falei. Eles se infiltravam, trazendo essas ideias e tentando derrubar as autoridades, os legítimos líderes da congregação. E aí ele cita um exemplo do verso 9, no verso 9, que é extremamente controverso, mas para mostrar essa falta de submissão e de respeito pelas autoridades legítimas. O exemplo que ele cita aqui, no verso 9, ele é tirado de um livro apócrifo chamado, às vezes, A Ascensão de Moisés ou O Testamento de Moisés. Os livros apócrifos do Novo Testamento, aliás, do Antigo Testamento, eles foram escritos no período intertestamentário ou no período do Segundo Templo, como a gente chama, que é entre o profeta Malaquias e o surgimento de João Batista. Nesse período, apareceram muitos escritos feitos pelos judeus com base em temas religiosos do Antigo Testamento, mas que os próprios judeus nunca reconheceram como sendo inspirados por Deus, até porque eles não foram escritos em hebraico, mas foram escritos em grego. E os hebreus, eles só conservavam aquilo que tinha sido escrito em hebraico. Curiosamente, quem preservou esses livros foram os cristãos. Não foram os judeus que preservaram esses livros apócrifos, mas foram os cristãos. Os judeus não tinham interesse nesse tipo de coisa. Mas então muitos desses livros, eles eram tipo assim, o Testamento de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, a Ascensão de Moisés, sempre usando o nome de alguma personagem importante do Antigo Testamento para dar credibilidade àquilo que estava escrito ali. Bom, tem um livro que o título é A Ascensão de Moisés, ou o Testamento de Moisés, em que narra um fato relacionado com a morte de Moisés e que não está lá em Deuteronômio. A morte de Moisés está narrada lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 6. E lá não se diz nada disso que Judas está falando aqui. Ele está citando essa passagem do Testamento de Moisés, onde diz que quando Moisés morreu, Deus mandou o arcanjo Miguel enterrar o corpo de Moisés. E quando o arcanjo Miguel ia enterrar o corpo de Moisés, Satanás apareceu e disse, o corpo de Moisés me pertence, porque Moisés é um assassino, ele matou o egípcio, lá antes, quando ele fugiu de Faraó. Ele matou, lembra do episódio? Ele matou um egípcio, então todo assassino me pertence, então o corpo de Moisés é meu. E diz lá que o diabo queria pegar o corpo de Moisés, descer do monte com o corpo de Moisés e apresentar à nação de Israel para que a nação de Israel adorasse Moisés. E assim desviasse o povo de Deus do próprio Deus. E aí então o arcanjo Miguel veio e contendeu, os dois brigaram, partiram para o tapa lá, né? Foram para o tapa. E teve uma hora que na briga, na discussão, o arcanjo Miguel, diz aqui Judas, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Um pouquinho de água, por favor. A garganta está já dando sinal aqui de... Aff, céus. Já tinha água dentro. No meio da briga, o arcanjo Miguel diz aqui, olha, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo, que era o que os falsos mestres estavam fazendo. Eles estavam proferindo juízos infamatórios contra os líderes da igreja. O exemplo do arcanjo... O exemplo do arcanjo Miguel
é que mesmo que o seu adversário fosse o diabo, ele não proferiu juízo infamatório, porque mesmo seja um anjo caído, ainda era um anjo, ainda era um ser criado com grande autoridade e poder. E o arcanjo Miguel, então, não chegou, não fez isso. Pelo contrário, diz aqui o texto, que Miguel disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Se lembre disso toda vez que o pessoal dizer que você tem que ficar repreendendo o diabo. Obrigado. Lembre disso toda vez que o pessoal disser assim, que faz parte da vida cristã normal, toda vez que você sentir que você está sendo tentado, sai Satanás, repreenda o Satanás, tudo mais. Você não vê essa orientação sendo dada no Novo Testamento, para que nós vivamos a nossa vida repreendendo o diabo, ou amarrando o diabo, qualquer coisa desse tipo. Mas você pode orar: Senhor, me livra do mal. Foi isso que Jesus nos ensinou, não foi na oração? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nós podemos fazer. Mas esse tipo de confronto direto, ele não é recomendado no Novo Testamento. Até porque quem tem autoridade absoluta sobre Satanás e seus anjos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então, esse exemplo que Judas está usando aqui é tirado desse livro apócrifo, o Testamento de Moisés. O ponto dele é que esses homens, eles estão proferindo juízos infamatórios, coisas que nem o arcanjo Miguel, que teria autoridade para fazer isso, fez com o diabo na luta pelo corpo de Moisés. É claro que isso levanta a pergunta se essa citação do Testamento de Moisés não valida o livro todo como sendo inspirado por Deus. A resposta que a gente dá é que, com frequência, autores do Novo Testamento, eles citam outras fontes que não o Antigo. Paulo, por exemplo, cita vários poetas e filósofos da sua época nas cartas que ele escreve. Na carta que ele escreve a Tito, logo no início ele faz uma referência a um dito de um filósofo que diz assim, que os cretenses são ventres preguiçosos, bestas mentirosas e tudo mais. Quer dizer que então que tudo aquilo que o poeta escreveu é inspirado por Deus só porque Paulo fez uma citação de um poema dele numa das suas cartas? Então, o fato de que o autor bíblico cita passagem de um livro apócrifo não significa que tudo que está naquele livro apócrifo é verdadeiro, mas que Deus usou aquele livro para preservar uma verdade particular que agora o apóstolo inspirado resgata ao colocar no seu escrito inspirado. Essa é a resposta que a gente dá. Continuando então, agora do verso 10 até o verso 13, o que você tem é uma longa série de adjetivação pejorativa de Judas contra os falsos profetas. E ele começa aqui no verso 10 dizendo: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. O ponto de Judas aqui é que esses falsos mestres, eles estão falando de coisas que eles não compreendem, eles fazem isso por instinto natural, a religião deles é uma religião humana, ele fala aqui que eles falam isso por instinto natural, como brutos sem razão. Geralmente o bruto aqui é uma referência aos animais. Você pode trocar isso aqui por animais irracionais, bestas ou antas, né? Poderia ser também. Até nessas coisas eles se corrompem. Até na própria religião que eles criaram, eles se corrompem. Porque eles não têm entendimento, eles não têm discernimento espiritual nenhum. E aí, 3 exemplos do Antigo Testamento. Mais uma vez, verso 11. Ai deles, primeiro exemplo, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim foi o primeiro falso profeta, porque ele foi o primeiro a inventar uma religião que não foi a religião que Deus revelou. A religião que Caim inventou foi a religião das obras. Ele apresentou diante de Deus o fruto do seu trabalho de forma meritória, enquanto que Abel, seguindo a revelação que foi dada no jardim, ele sacrificou uma ovelha e derramou sangue diante de Deus. Caim é o primeiro falso profeta, é o patrono dos heréticos, é Caim, que ele foi o primeiro a começar uma falsa religião, quando ele quis oferecer a Deus o fruto do seu merecimento, o fruto do seu esforço, quis se justificar diante de Deus através daquilo que ele tinha feito.
Então, Caim é o patrono dos heréticos. Então, esses falsos profetas prosseguem pelo caminho de Caim, inventando uma nova religião que Deus nunca revelou. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão era um profeta no Antigo Testamento que profetizava por dinheiro. Ele foi alugado por Balaque dos Amalequitas para amaldiçoar a nação de Israel. E 3 vezes Deus virou a profecia de Balaque, a maldição de Balaque em bênção para a nação de Israel. E o que é que Balaão fez então? Ele disse para Balaque: olha, a gente não pode amaldiçoar esse povo, não. Inclusive ele dá aquela frase famosa, né? Contra Jacó não vale encantamento. Ele diz: Balaque, não tem como eu amaldiçoar esse povo, porque toda vez que eu vou amaldiçoar, como você está me pagando, Balaque estava pagando ele, para ele amaldiçoar Israel, né? Ele toda vez que ia amaldiçoar, Deus virava. Até a burra compreendeu isso aí. Até a burra compreendeu que não ia dar para fazer. E aí o Balaão diz a Balaque: mas eu tenho um jeito. Pega as meninas mais bonitas aí do teu povo, manda para a nação de Israel. Os judeus vão casar com elas e vão seguir a religião delas. Vão seguir os deuses das mulheres. E aí então você não precisa fazer nada, porque o próprio Deus vai destruir o povo dele. Esse foi o conselho que Balaão deu a Balaque. E Balaque fez exatamente isso. E aconteceu aquela tragédia no meio do acampamento judeu, em que mais de 25 mil homens seguiram após essa estratégia, e eles foram mortos por uma praga, e vários deles foram mortos pelos próprios israelitas. Mortos pelos próprios israelitas. Balaão, ele é o patrono dos mercenários, é um profeta mercenário, alugado por dinheiro, que profetiza de acordo com aquilo que as pessoas querem e que pagam para isso. Terceiro exemplo, final do verso 11. Pereceram na revolta de Corá. Qual era o problema de Corá? Corá, Datã e Abirão, aliás, Corá e os seus colegas, eles eram levitas, mas eles queriam ser sacerdotes. Eles queriam exercer a função de sacerdotes, que era designada somente para os filhos de Arão. E então eles promoveram uma revolta entre o povo de Deus, e dizendo: por que só os filhos de Arão é que são sacerdotes? Nós temos o mesmo direito. Nós queremos ser sacerdotes, nós somos levitas, queremos ter o direito de ministrar como sacerdote também. E a terra abriu e eles foram engolidos vivos pela terra, por aquele tremor de terra que abriu, fez uma fissura, e eles e toda a família deles então pereceu. Então você tem 3 exemplos no Antigo Testamento de falsos profetas. Caim inventou a nova religião, Balaão, que profetizava por dinheiro, e Corá, que ambicionava posições, queria o poder eclesiástico, poder na igreja, poder sobre o povo de Deus. Alguma novidade no que eu estou dizendo? É a mesma coisa hoje, não é? Essas são as motivações dos falsos mestres. Criar uma nova religião, ganhar dinheiro com isso e ter poder e prestígio no meio do povo de Deus. Então, são os 3 exemplos. Esse é o caráter dos falsos mestres, diz Judas. E aí, do verso 12 a 13, você tem vários adjetivos, várias frases que são bem pejorativas contra os falsos profetas. Esses homens são como rochas submersas. Vocês não, porque não são nordestinos, mas eu sou. Eu fui criado numa cidade praieira, que é Recife. E o nome já diz, ela é cercada de arrecifes. Quando a maré está cheia, cobre as pedras. Quando a maré está seca, as pedras aparecem. Quando a maré está cheia, é um perigo você navegar nas costas do mar. Se você não conhece, porque as rochas elas estão 4 dedos abaixo da linha d'água. Você não percebe, mas a rocha está lá. E se você não conhece, você bate com o seu barco, o seu jet ski, a sua jangada, a sua embarcação, você arrebenta ela nas rochas submersas. Falsos mestres são rochas submersas. É um perigo. Estão dentro da igreja, abaixo da linha d'água, e se você não conhecer, você vai naufragar na doutrina deles. São rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade. Festa de fraternidade, o nome aqui é o nome HP. As festas de fraternidade ou festas de amor, elas aconteciam com base naquilo que Jesus fez na noite em que foi traído.
Na noite em que ele foi traído, ele estava sentado com seus discípulos para uma refeição, que era a refeição pascual, e que constava do cordeiro, constava do pão asmo, de ervas amargas, tinha o vinho, e foi no meio da festa que Jesus então partiu o pão e deu o vinho e instituiu a ceia do Senhor. A Igreja Apostólica seguiu o exemplo de Jesus e semanalmente eles promoviam os ágapes, que era aquele momento em que a igreja se encontrava, as pessoas traziam comida da sua casa, e eles compartilhavam aquela refeição juntos, se confraternizavam, e ali eles celebravam a ceia do Senhor. E ali havia a pregação e o ensino da palavra. Era mais ou menos assim que funcionavam os cultos, pelo menos uma vez por semana, no meio das igrejas cristãs. Então essas festas eram festas da fraternidade, festas do amor. O que é que estava acontecendo? Esses homens estavam se infiltrando nessas festas, e olha o que ele diz aí, ó. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, sem qualquer vergonha. Quem sabe já estava acontecendo isso nessas igrejas, que durante a festa de fraternidade, o sexo já estava rolando solto lá. Esses homens já estavam trazendo esse tipo de prática para dentro da igreja, porque eles se banqueteavam com eles sem qualquer recato, sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor. Pastores que a si mesmos se apacentam, estão procurando o seu próprio lucro, em vez de apacentar o rebanho. Nuvens sem água, impelida pelos ventos. Quem é do Nordeste como eu, quando a gente vê uma nuvem vindo, né? Geralmente o céu não tem nuvem. Quando vem uma nuvem vindo, a gente vai chover, vai chover, vai chover. Aí a nuvem passa direto, não cai nem uma gota d'água. Quando a gente vê uma nuvem assim, a gente pensa em uma promessa de chuva. Esses falsos mestres são nuvens sem águas. Eles fazem promessas que eles não vão entregar. Eles, quando aparecem, as pessoas se entusiasmam, mas eles vão passar e eles não vão trazer água nenhuma, a não ser sequidão. São árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Árvores que deveriam estar dando fruto na estação própria, mas que, na verdade, são árvores mortas e sem raiz, desarraigada. Verso 13. Ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Vocês estão cansados de ver reportagem e filmagens que o pessoal faz à beira-mar, não é isso? De garrafa PET, de pneu, de caixa de lata de cerveja, garrafa de refrigerante, toda aquela sujeira. O que é que o pessoal faz? O pessoal joga no mar, ou então joga lá em alto mar a sujeira, e as ondas vêm e espumam a sujidade na beira do mar. Toda aquela sujeira, o mar bota para fora de si através das ondas. Assim são os falsos mestres e a doutrina deles. Eles espumejam sujeira. Eles são como, verso 13, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para todo sempre. Todos nós já vimos uma estrela, que a gente chama de estrela cadente, não é? Aqui Judas chama de estrela errante, aquela estrela que risca o céu numa noite clara. É claro que aqui em São Paulo você já não vê um céu há muitos anos, né? Mas lá no Nordeste, onde ainda você vê o céu à noite, né, com as estrelas e tudo mais, de vez em quando você vê uma caindo, né? O risco, ela risca o céu e some. É muito bonito, só que é breve, é passageiro, né? Dura segundos e aí se perde na escuridão para todo sempre. Assim são esses mestres de Judas. Que descrição, não é? Que descrição de Judas. É exatamente isso que ele diz a respeito do caráter dessas pessoas. Eles não são pessoas bem-intencionadas, não estão sinceramente enganadas, mas eles são falsos mestres gananciosos como Balaão, como Caim e como Corá. Então, não vão na conversa dessas pessoas. Quanto tempo eu tenho ainda, pastor? Estamos caminhando aqui, a garganta está aguentando por enquanto. Quarta parte da nossa carta. A primeira parte, falsos mestres têm que ser confrontados, já vimos isso. Falsos mestres serão condenados, como foram aqueles 3 exemplos do Antigo Testamento. O caráter deles é conhecido.
está aí do verso 8 até o verso 13, um mau caráter. E agora também, de 14 a 16, Judas diz que o aparecimento deles não deveria provocar surpresa, porque isso tudo já foi profetizado. O primeiro exemplo, a primeira evidência disso é uma citação do livro de Enoque, primeiro livro de Enoque, o Apocalipse de Enoque. Judas deu tanto trabalho para nós, né, fazendo essas citações. Podia ter citado do Antigo Testamento, né? Está aí, verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Essa passagem gira em torno de 2 episódios. O primeiro episódio está baseado lá no livro de Gênesis, capítulo 5, que é a história de Enoque. Enoque, ele aparece na narrativa de Gênesis como um dos descendentes de Sete, um homem temente a Deus, e ele andava com Deus. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus era tão íntimo e profundo que Deus o tomou para si sem que ele visse a morte. Deus o trasladou para si. Tal foi a piedade e a comunhão que Enoque tinha com Deus. Não é sem razão, então, não é de admirar, que surgiu no período intertestamentário muita literatura usando o nome de Enoque, por conta da sua importância, não é? da figura que ele é no Antigo Testamento. E existe um livro chamado Primeiro Livro de Enoque, ou Apocalipse de Enoque, que é um livro apócrifo, que é atribuído a Enoque, onde aparece Enoque proferindo esta profecia aqui. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, etc, etc, etc. Nessa profecia, Enoque diz que um dia o Senhor haverá de vir com os anjos para exercer juízo contra ímpios, suas obras ímpias, praticadas impiamente, e todas as palavras insolentes que esses ímpios proferiram. Então, Enoque, que era o sétimo depois de Adão, ou seja, muito cedo na história da igreja, Deus já tinha dito que falsos profetas haveriam de surgir proferindo palavras maliciosas, palavras ímpias, mas que Deus haveria de julgá-los quando viesse em glória juntamente com os anjos. Aqui é uma profecia a respeito do dia do juízo e do julgamento que Deus vai fazer contra os libertinos e contra todos os ímpios que andam fora do caminho do Senhor. Isso Enoque já teria profetizado. Mais uma vez, o fato de que Judas está citando essa profecia de Enoque, que agora a gente sabe que de fato é verdadeira, porque pela inspiração de Deus ela virou escritura, aqui no momento que Judas a cita aqui, isso não valida o segundo livro de Enoque, aliás, o primeiro livro de Enoque completamente. Não quer dizer que todo aquele livro é inspirado por Deus, mas aquela verdade em particular foi preservada através daquele escrito. E agora Judas resgata aquela verdade ao inspiradamente registrá-la na sua carta. E aí ele faz o comentário, verso 16. Esses tais contra quem Enoque estava falando, são murmuradores, são descontentes. A lei da igreja é muito pesada. Nós somos salvos pela graça. Que negócio é esse de esperar até o casamento para ter sexo? Que negócio é esse de só poder casar com uma mulher, só ter uma mulher, só ter um homem? Como assim que eu tenho que reprimir os meus desejos? Então, são murmuradores, são descontentes. Andam segundo as suas paixões. Eles não andam segundo a palavra de Deus, mas andam segundo os seus desejos. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, como, por exemplo, dizer que eles têm essa nova doutrina ou nova religião. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Você sabe o que é adular, não é?
Adular é você chegar para uma pessoa e ser insincero quanto às qualidades daquela pessoa. Você é maravilhoso, você é belíssima, né? E a pessoa é meio, né? Você, olha, que maravilha, você é uma pessoa super inteligente, eu gosto do seu jeito de ser. Puxa, como você se veste bem, você está linda hoje, não é? Então, o adulador, ou bajulador, que é o nome que a gente conhece mais, ele bajula as pessoas para angariar a simpatia daquelas pessoas e aí se aproveitar daquela pessoa. Essa é a linguagem do falso profeta. Você não vê o falso profeta pregando ou dizendo para as pessoas, vocês acreditam se quiserem, senão pode ir embora. Não, o falso profeta, ele adula, ele engana, ele seduz porque ele quer ter o número de seguidores maior possível para satisfazer os seus próprios interesses. É a linguagem deles, é a linguagem da bajulação e da adulação por motivos interesseiros. Então, é como se Judas dissesse, gente, vocês não fiquem espantados quando aparecer esse tipo de gente aí. Porque o próprio Enoque, o 7º depois de Adão, já tinha profetizado que esse tipo de gente haveria de aparecer. Então não deveria pegar-nos de surpresa, não deveria. E não somente lá no Antigo Testamento, recentemente, verso 7, vós, porém, amados, o porém aqui, não sejam como eles, né, fazendo um contraste, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Judas faz uma citação da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, os quais diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Não somente Enoque, o 7º depois de Adão, mas os apóstolos de Jesus Cristo também já tinham profetizado. Vai aparecer no meio de vocês pessoas escarnecedoras que andam de acordo com suas ímpias paixões. O que Judas está querendo fazer com esses dois exemplos, com essas duas profecias, Enoque e do apóstolo Pedro? Não devia ser surpresa para vocês o surgimento dessas pessoas. Embora a gente sabe que não é bem assim. Às vezes a gente fica surpreso. Se eu perguntasse aqui para vocês, na sua cabeça, não precisa levantar a mão nem falar em voz alta, mas na sua cabeça, liste o nome de 3 falsos profetas no Brasil hoje. Eu tenho certeza que tem gente aqui que não consegue. Por quê? Porque a gente não foi treinado como Judas a discernir o certo do errado. A gente olha para esses caras aí e a gente diz, é um pessoal bem intencionado, né? O reino de Deus é maior do que a gente pensa. E quem sou eu para julgar os outros? Né? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Não toqueis ungido do Senhor, varão. Não faz isso, tal. Não tem isso, não tem isso. Né? E aí os falsos profetas continuam impunes, porque o povo de Deus não tem discernimento. Eu sei que vocês já devem ter me ouvido dizer isso que eu vou dizer, mas eu fiquei muito assustado quando eu recebi um tweet de uma mulher dizendo assim, meus pregadores prediletos é Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Eu fiquei... Foi quando eu vi que era sério isso, muito sério, não é? Muito bem, vamos para o final agora, estamos chegando no final, graças a Deus. Judas aqui parou de tratar os falsos profetas e ele agora vai tratar com a igreja, e você vai ver que o tom muda. O tom agora é de compaixão, o tom agora é de ganhar, de trazer essas pessoas que foram infectadas por essa doutrina de volta. Do verso 20 até o verso 23, o que nós temos aqui é Judas dizendo, primeiro, que a igreja deve cuidar-se e compadecer-se. Vós, porém, amados, olha o contraste aqui, né? Em contraste ao que esses homens são e ensinam, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então,
O que é que a igreja deve fazer à luz dessa denúncia que Judas fez da presença de falsos profetas no meio deles? À luz dessa denúncia da libertinagem que há no meio do povo de Deus. Primeiro, a igreja tem que cuidar-se. Veja o verso 20 e o verso 21. O imperativo aqui, no original, está no verso 21. A ordem é essa: guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus, ou seja, guardai-vos dentro desse amor que Deus revelou a vocês através do Evangelho. Amor tão grande que mandou Jesus morrer por você para libertar você do seu pecado. Então permaneça nesse amor de Deus que lhe foi ensinado através do Evangelho. Não se deixe levar por qualquer ensino que lhe afaste desse amor verdadeiro de Deus. A ordem é essa. E a pergunta é: como nós fazemos isso, Judas? E aí é que vem então as qualificações que a sintaxe aqui está no original, né? O tradutor ele seguiu a sintaxe do original, mas ela é um pouco confusa, não é? Porque a gente diria assim, se a gente fosse dizer, não é? Veja que pretensão, né? A gente diria assim: irmãos, guardem-se no amor de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo e esperando a misericórdia do nosso Deus. Então, logicamente, é essa a estrutura. Guardem-se. Como? Primeiro, está no verso 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé que vocês receberam e que foi dada de uma vez por todas a vocês. Edifiquem-se nessa fé. Ela é santíssima. Ela não dá baixa, ela não dá margem para impureza. Ela não dá margem para a imoralidade. É uma fé santíssima. Vocês têm que se edificar nessa fé. E como fazer isso? Estudo da palavra de Deus, comunhão entre os irmãos, ouvir o ensinamento dos apóstolos, apegar-se ao que foi ensinado para vocês desde o início. Edificando-se na vossa fé santíssima. Segundo, orando no Espírito Santo. Significa no poder do Espírito Santo, ou de acordo com aquilo que o Espírito Santo já revelou a vocês pelas palavras dos apóstolos e profetas do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração movida pelo Espírito Santo, dentro daquilo que o Espírito Santo nos ensina a orar. E como ele é, você nota mais uma vez, e como ele é santo, você viu, fé santíssima, orando no Espírito Santo. Não é à toa que ele está botando essas palavras aqui. Você tem que orar no Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que está dirigindo as suas orações, você jamais vai orar assim. O Espírito Santo jamais inspiraria você para orar da seguinte maneira: Deus, meu casamento está uma droga, manda uma mulher para mim que eu não aguento mais. O Espírito Santo não vai inspirar esse tipo de oração. Ou então, Senhor, estou solteiro há 30 anos, apareceu uma oportunidade agora, eu não vou deixar passar. O Espírito Santo não vai inspirar essa oração, não. Ela não vem do Espírito Santo. Pode vir de outro Espírito, mas não do Santo. Não do Santo. Orando no Espírito Santo. E terceiro, no verso 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperando que o Senhor Jesus, conforme prometeu, Ele guarde você e proteja você até que você entre na vida eterna conforme prometido. Então, o que a igreja tem que fazer diante da infiltração da libertinagem? Ela tem que se guardar na verdade, orando no Espírito Santo, edificando-se na fé santíssima e esperando a misericórdia de Cristo para que nós perseveremos até o fim. Mas não só isso, a igreja não deve só cuidar-se, guardar-se, mas ela deve compadecer-se, porque alguns já tinham sido infectados por aquela doutrina. Verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Você vê que mudou a atitude, né? Aqui ele está dizendo, tenha compaixão desses que estão na dúvida. Mudou completamente a atitude com relação ao falso profeta. O falso profeta é nuvem sem água, é árvore sem fruto, é ondas que espumam, é sujeira, são seguidores de todos aqueles maus exemplos do Antigo Testamento. Mas as ovelhas que são influenciadas por esses homens, a atitude é outra. Tenham compaixão, porque algumas pessoas estão na dúvida. E, de fato, tem muitos cristãos na igreja que estão na dúvida sobre esse assunto. Posso ou não posso? Quais são os limites? Será que essa libertinagem não está... Deus me conhece, sabe das minhas necessidades. Será que Ele não me perdoaria se eu pulasse a cerca e tal? Tem muita gente que está na dúvida. O que é que a gente deve fazer com essas pessoas? Sai, Satanás, é isso?
Não. Excluir da igreja? Não. Mas tenha compaixão dessas pessoas. O trabalho pastoral entra aqui, o trabalho de vocês. Chama essas pessoas, esclarece, ajuda a compreender a verdade. Livra as pessoas da influência desses falsos mestres, porque eles produzem dúvida mesmo. Não são todos os crentes que estão seguros a respeito disso que Judas está dizendo aqui, que libertinagem é pecado. Não são todos os crentes, não. Tem gente que tem dúvida. Então a atitude é de compadecer-se de alguns que têm dúvida. O que é que temos que fazer com eles? Verso 23, salvá-los, salvai-os, arrebatando-os do fogo. O fogo aqui pode ser o fogo do inferno, aos quais eles irão, se eles forem seguir os falsos profetas, ou ao fogo da paixão sexual que queima dentro deles. A gente não sabe exatamente o que é que Judas está se referindo aqui. Mas temos que salvá-los do fogo. Quer de um caso, quer do outro, nenhum dos resultados será bom. Qualquer que seja a interpretação, o resultado é negativo. Então a gente tem que se compadecer dessas pessoas, salvá-las do caminho ardente dos seus desejos que vai conduzir ao fogo eterno. E quanto a outros que talvez já foram mais adiante, ele está falando dos que estão com dúvida, né? Mas dos que talvez já foram mais adiante, sede também compassivos, porque às vezes o crente pode cair. Um crente verdadeiro, ele pode ser iludido, ainda que temporariamente, por um falso profeta. E praticar coisas que ele não devia. Se ele de fato é eleito, o Espírito Santo, que é o Senhor de toda a verdade, no tempo certo vai trazê-lo de volta. Mas é possível um crente verdadeiro ser iludido. O que fazer com esses? É simplesmente mandá-los embora? Não. Sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui uma combinação interessante. Você tem que se compadecer dessa pessoa, mas você tem que detestar a roupa que ela usou quando ela se contaminou sexualmente com outra pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. É uma combinação de compaixão e cuidado. Você pode amar a pessoa e detestar o que ela fez, até a roupa que ela usou para provocar. Ou naquela noite em que ela fez o que não devia. É uma mistura muito importante, porque às vezes a gente para se compadecer de pessoas que estão em pecados sexuais ou de impureza de todo tipo, às vezes a gente se aproxima demais dessas pessoas, esquecendo que a gente tem que detestar o que foi feito. E não são poucos os obreiros que, no ato de aconselhar gente com problema sexual, acaba se envolvendo com a pessoa aconselhada. Tem casos e casos de pastores que caem no gabinete pastoral. Por isso que no meu tem uma janela de vidro desse tamanho e a secretária fica logo na entrada. Não tem jeito. Precauções precisam ser tomadas. Na hora que você vai se compadecer de gente que está tendo problemas sexuais. Você começa a ouvir, não é? O pastor vai, não é? Quer saber o que aconteceu, a pessoa começa a dar os detalhes. Né? Começa a dar os detalhes. Quando a pessoa começar a fazer o detalhe, você então faz o seguinte, olha, amanhã você volta que minha esposa vai estar aqui, aí nós dois juntos compreenderemos o melhor. Né? Começa a tomar, né? Não vai aconselhar sozinho. Não se compadece sozinho. Vai em bando, né? Vai junto. Em bando a gente se defende melhor. Né? Mas tem que aborrecer até a carne, até a roupa contaminada pela carne. E, finalmente, eu disse 3 coisas. A igreja tem que cuidar-se, a igreja tem que compadecer-se e a igreja tem que confiar. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Ele termina a carta dizendo, irmãos, o fato de que eu passei todas essas recomendações, denunciei os falsos profetas, expus o caráter deles, disse que eles não são novidade, dei exemplos do Antigo Testamento, depois eu disse que vocês se guardassem e que vocês tivessem compaixão. Com isso eu não quis dizer que a responsabilidade está... Isso eu não quis dizer que então tudo está nas costas de vocês. Porque há um Deus que guarda vocês.
Há um Deus que preserva vocês. E ele termina essa carta com uma doxologia, um hino de louvor a Deus, enfatizando exatamente isso, que Deus é poderoso para guardá-los no meio daquela provação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. O que ele tinha dito até agora? Não tropece. Não tropece. Mas é Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus é poderoso para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Sejam imaculados. Não sigam esses falsos profetas. Vivam a vida santa. Mas lembre que é Deus que é poderoso para guardar vocês imaculados até o dia do juízo. A Ele, portanto, seja a glória por todos os séculos. Amém. Mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma das partes que eu mais gosto do Novo Testamento, onde a responsabilidade humana e a soberania divina aparecem lado a lado. O fato de que Judas sabe que é Deus quem guarda de tropeçar e que é Deus que preserva a sua igreja, não impede ele de dizer: não andem de acordo com os falsos mestres. Arrependam-se desses caminhos, salvem estas pessoas que estão caminhando para a perdição. A soberania de Deus, o seu poder, a ação dele na vida da igreja, soberana, irresistível, não anula a responsabilidade dos cristãos de fazer aquilo que Deus manda. Fujam desses mestres, repudiem esses mestres, não se coloquem debaixo do ensino deles, não sigam o ensinamento deles. As duas coisas andam juntas. E é um consolo para nós, que a gente pode orar e dizer para Deus: Senhor, que bom que o Senhor me guarda e que o Senhor me sustenta, porque a tentação é grande. Que bom que o Senhor é poderoso para me guardar de tropeçar. E porque eu sei que o Senhor é poderoso para me guardar de tropeçar, eu vou fazer tudo para não tropeçar. Eu vou viver de maneira a fugir dos escândalos e dos tropeços, das tentações e das oportunidades que surgem na minha vida, para que eu faça aquilo que as minhas paixões desejam. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que essa exposição do livro de Judas seja usada para edificar vocês na fé santíssima, para que vocês almejem viver uma vida santa e, especialmente, que desperte em vocês a gratidão, o louvor e o santo temor desse Deus maravilhoso que nos deu esse evangelho tão grande e que nos ama, nos guarda e nos protege. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa cartinha tão rica, cheia, poderosa, que nos ensina a te amar, a odiar o pecado, o erro, nos ensina a ter compaixão daqueles envolvidos e também a detestar os falsos mestres e odiar aqueles falsos profetas que difamam a tua palavra, ensinam o erro e conduzem muitos à perdição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a tua glória aqui nesse mundo, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.